Moi, Tervetuloa. hoje a gente vai falar sobre o Pepe Pitkatossu, que é aqui, que é uma personagem sueca que é muito amada pelos finlandeses, que seria tipo a versão sueca da Turma da Mônica, só que a diferença é que tem um mesmo tipo de escândalo que no Brasil tem com as obras do Monteiro Lobato. Não sei se vocês se recordam, mas há alguns anos atrás teve uma modificação nas obras do Monteiro Lobato, porque tinha muitos termos racistas. Claro, teve muita conversa se deveria realmente fazer isso ou não, se isso era censura ou não, se esses livros eram adequados para ser lido na escola, entre outras coisas. A gente não vai entrar aqui no mérito se é ou não é para usar esse livro na escola, porque isso aí cabe aos professores e não a gente. Por que a gente vai falar desse caso aqui da Pipi, ou Pepe, né, em finlandês? É porque essa personagem, ela é muito conhecida, ela é muito famosa aqui, como o Sammy falou. Pra mim seria uma espécie de Turma da Mônica sueca. Ela tem uma super força também. E a história da Pepe também passou por algumas mudanças no livro também para retirar alguns termos racistas. Só que os dois casos são diferentes e a gente vai explicar um pouquinho aqui do porquê. Ah, mas se vocês moram na Finlândia, o canal é sobre a Finlândia, por que vocês estão falando sobre a Suécia? Bom, dá uma olhada aqui nesse vídeo, porque vamos lembrar, a Finlândia também já foi colônia da Suécia. Então a gente fala também, claro, da Rússia e da Suécia, porque a história da Suécia e a história da Rússia também se encontram com a história da Finlândia. E aqui na Finlândia, por exemplo, se vê Pepe, né? Aqui eu tenho os DVDs em finlandês do seriado de TV da Pepe, que originalmente era uma versão de livro. Então é uma coisa aqui que faz parte da cultura finlandesa também, de ler além do Mumi. O Moomin também faz parte bastante da história da Suécia, porque a autora, ela morou na Suécia e na Finlândia, né? Mas contextualizando, então vamos falar. Quem é a Pipi? Pipi na história é uma menina que vive sozinha numa casa grande. Ela mora sozinha porque o pai é pirata. Ele fica viajando e ela tem muito dinheiro por causa dos espólios que o pai tem. E ela é uma menina super forte, vive independente. E aí ela tem umas amigas, que são umas crianças normais suecas, que aí um fica ensinando pro outro, assim, se impor, defender seus direitos, ser uma mulher independente. E ao mesmo tempo as outras crianças ensinam a ela modos e como viver numa sociedade. E aí fica as aventuras de conflitos, principalmente adultos, que querem, tipo, roubar a casa dela, querem obrigar ela na escola e coisa assim. Só que aí tem um detalhe do pai, né? O pai, além de ser um pirata, ele é originalmente chamado de Rei dos Negros. Diferente do Brasil, na Finlândia e na Suécia, a palavra negro é racista. É a palavra nekeri, que é equivalente ao N-word dos Estados Unidos. Então aqui o politicamente correto é a palavra musta. Então aí já vem um problema que tiveram que nos anos 2000, depois que a escritora Astrid Lindgren morreu, eles mudaram ele para Rei dos Mares do Sul. E aí tem um problema que a gente vai tratar nesse livro aqui, que é a Pepe nos Mares do Sul, que é uma das histórias assim mais censuradas da série, porque ela vai para essa ilha onde o pai é rei e aí tu vê um monte de aspecto do pensamento colonial que nessa obra tem. A história pode parecer bastante progressista por ser uma personagem feminina, que era uma menina que era totalmente independente, ela faz o que ela quer, ela bate de frente com os adultos que implica com as crianças. Sabe aquelas coisas de enredo assim, bem sessão da tarde, sabe? Que quer roubar a casa, ou que quer pegar os brinquedos das crianças, ou entre outras coisas. Isso acontece nesse livro também, aqui, da Pipi nos Mares do Sul. A gente tentou pesquisar, Astrid Lindgren não era, pelo que a gente viu na internet, assim, ideologicamente racista ou suportava nazistas ou qualquer coisa desse tipo, diferente do Monteiro Lobato, mas tem reflexões do pensamento sueco colonial, porque a Suécia, além de ter a Finlândia como colônia, ele tinha a ilha de São Bartolomeu. E se vocês querem saber mais sobre esse, tem esse vídeo bom que a gente viu. Eu li nesse livro aqui em finlandês sobre essa ilha, que vendia açúcar e também escravos. Então, a Suécia foi um país escravista, que nem muitos impérios. Então, o reflexo desse pensamento colonial tinha na sociedade sueca, mesmo que Astrid Lindgren, pro tempo, era uma pessoa progressista, e os livros têm um ar feminista. Como o Sami disse, a diferença da autora da Pepe para o Monteiro Lobato, que foi o que eu usei de exemplo para falar dessa mudança dos livros, é que do Monteiro Lobato a gente sabe que é o passado dele, né? Ele tinha cartas com que ele estava realmente afirmando todo o racismo dele, então é uma coisa que, assim, não tem muito como defender, porque, assim, ok, você tira os termos ali que estão racistas, ok, mas a história inteira tem como tirar o racismo dali? Tem como tirar essa imagem com que ele tinha em relação às pessoas negras? E aí fica a discussão se deveria ou não retirar isso, ou se isso pode ser realmente trabalhado em relação a
como que essas pessoas eram vistas na época e como que ainda é visto até hoje, porque a gente sabe que no Brasil ainda tem muito desse pensamento do período da escravidão, né? Então, foi retirado alguns termos e aí eu vou pegar uns trechinhos aqui para ler para vocês. Essa versão aqui é em inglês, mas eu vou colocar aqui a tradução em português, porque ninguém é obrigado a saber inglês. E aí vocês me digam se melhorou alguma coisa ou se continua racista. Para começar, a gente tem as imagens, algumas imagens desse livro foram censuradas, né? Pelo menos nessa versão aqui não tem, que são, por exemplo, essas imagens aqui da tela. A Pippi, ela mora sozinha numa vila na Suécia e fica brincando com outras crianças. Ela tem um baú cheio de dinheiro porque ela fala que o pai dela é o rei dos mares do sul, mas que anteriormente o nome é que o pai dela era o rei dos negros. Tá, e aí nesse livro ela recebe uma carta do pai dela falando que é para ela guardar no porto porque daí ela vai viajar com ele para esses mares do sul. E aí a gente tem uma olhada de como que é retratado essa ilha desses mares do sul e tem esses trechos aqui. Não havia mais de 126 pessoas vivendo na ilha Coratutu, que é a ilha dos mares do sul. Esse é o número certo de indivíduos para se ter, disse o capitão Meia Longa, que é o pai da Pepe. Mais do que isso, você não consegue controlá-los. As crianças tinham um estoque de pérolas brilhantes que elas encontravam dentro das ostras, e elas usavam para jogar bolinha de gude. Elas não tinham a menor ideia de que essas pérolas valiam muito dinheiro no país do homem branco. O capitão Meia Longa sempre levava algumas com ele quando ele queria comprar rapé. As pérolas compravam para ele um monte de coisas que ele achava que seus súditos poderiam precisar, mas no geral ele achava que seus fiéis da ilha estavam muito felizes do jeito que estavam. Então as crianças eram mais do que bem-vindas para continuar jogando bolinha de gude com as pérolas. Para que eu vou falar o valor do que isso tem para essas pessoas, não é mesmo? O capitão, Meias Longas, ele estava saindo para uma caçada de porcos selvagens. As mulheres iriam junto porque elas poderiam assustar os porcos com o seu grito selvagem. Tem esse trecho aqui também com que eles estão na praia. Aí eles vão brincar na areia branca. E as 3 crianças suecas concordam que seria melhor eles terem uma pele negra do que uma pele branca, porque seria mais divertido eles se afundarem na areia e ter um fundo negro em volta. E para além disso, tem todo mais um monte de estereótipos extremamente racistas e coloniais, por exemplo. As crianças ficam usando colar com dente de tubarão, começa a dançar ao redor da fogueira enquanto eram ouvidos os tambores. Tem vários trechos assim. E também, quando ela volta para a Suécia e faz a ceia de Natal, as crianças percebem que é muito melhor comer aquela comida do que ficar comendo banana. Porque, claro, no sul só tem coco e banana, é mais ou menos isso que é colocado. Podem ver pelos trechos, a Lindgren, a escritora, não estava escrevendo assim que do jeito assim de que ela odeia os negros e quer matar eles e colocar eles em campo de concentração. É mais um exemplo de racismo estrutural, aonde tu reproduz estereótipos racistas meio que sem perceber e às vezes até com uma intenção boa. Aí, por exemplo, é colocada que Pepe e as crianças querem ensinar matemática, e primeiro tu acha para as crianças, aí também primeiro me acha, é aquele colonialismo assim de que os negros são burros, e aqui vem o sueco civilizar, só que aí a Pepe não sabe matemática e ensina tudo errado para eles. Aí alguns interpretam isso como uma inversão do estereótipo colonial do branco vindo ensinar e mostrando assim que não é todo branco que é gênio e sabe mais que os negros. Mesmo assim, os trechos que a Amy colocou mostram que alguns estereótipos ainda existem, mesmo que é tudo colocado no humor e engraçadinho, e olha que fofinho os negrinhos são. Tem também um outro trecho em que ela chega na ilha, e aí, como o pai dela é meio o rei, ele tem um trono lá feito de bambu e tem um trono de bambu menor para ela, e começam a chamar ela de princesa branca. E ela não gosta porque ela fala que ela não quer ser uma princesa. E aí entendem isso como uma subversão. Na minha humilde opinião, é meio que pouco feminismo para muito colonialismo, sabe? Porque como eu falei, tem essa imagem de que a Pepe é uma mulher independente e tal, mas é aquela coisa de que, cadê o recorte? Porque para as outras meninas lá da ilha, das crianças negras, dane-se, não dá nem para definir gênero aqui entre essas crianças dessa imagem, não dá nem para saber aqui quem é menino ou menina. Então, aí as imagens, esse livro aqui não tem as imagens originais. Algumas imagens originais são controversas. Por exemplo, em 2006, no parque da Pepe Pitkatosso, que é o nome em finlandês, Suécia, tiveram que retirar umas cortinas que estavam vendendo porque tinha imagens da Pepe como rainha e as crianças abanando ela. Algumas pessoas interpretaram isso como uma branca escravocrata com
com as crianças. A Lindgren, possivelmente por causa que é uma história de criança, não ficou pensando nessa implicação de que crianças negras de um país colonial estão de graça servindo uma rainha branca como escravidão, mas é isso que a gente interpreta. E aí tu pode falar que mas a criança inocente não vai ficar pensando nesse tipo de coisa, e isso é tudo adulto refletindo memórias históricas de uma história fictícia de uma ilha que nem existe. Só que, mesmo assim, histórias refletem valores, e a ideia de negro servindo uma rainha branca ainda, mesmo que for uma história fictícia, ainda imprinta na cabeça da criança uma ideia de que os negros são inferiores. Isso não significa necessariamente que a criança vira nazista, mas fica na cabeça uma ideia racista. E tem que lembrar que hoje em dia um dos maiores partidos da Suécia é um partido de extrema-direita fundado por neonazistas. Então, a ideia de que essas histórias não refletem nem um pouco na sociedade maior meio que desmorona essa tese quando tu vê um dos partidos que tinha mais sucesso na Suécia. E colonialismo em obra infantil é uma coisa que não falta, tá? Se você se interessar mais sobre esse tema, tem esses outros vídeos aqui. O Quadrinhos da Sarjeta já falou, por exemplo, sobre o Tintin, que já teve essa conversa também na Bélgica. Tem várias histórias. Tem, claro, o clássico da Pocahontas, da Disney. Tem também o Babar, eu não sei se vocês lembram, sabe o Babar, da TV Cultura? Então, é outro que também daria para fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre o colonialismo, da história, e lembrar como é que é essa vida desse coitado, desse elefante, que é retirado da terra dele para depois ter que ficar andando sobre duas patas, usando roupa, num outro lugar, aprendendo a ter modos, que a gente sabe também o que isso significa. Não sei se é necessário falar também, mas assim, nessa história parece muito aquela coisa do white savior, né, que é o branco salvando aquelas pessoas negras, porque na história, como eu falei, tem muito essa coisa assim, bem sessão da tarde das crianças contra os adultos. A partir de agora, spoiler, né? Aparece um barco com piratas que querem roubar essas pérolas das crianças, e a Pip dá uma lição neles. Então tem bastante. E, claro, com isso ela é ainda mais admirada. Tem bastante isso também, sabe? De colocar essas pessoas dessa terra como dependentes da ajuda e do aconselhamento dessas pessoas brancas. E tem que lembrar que essa história foi escrita em 48, só alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial. E nessa época, a Suécia ainda não era esse país de bem-estar social que a gente conhece, igualitária. Era um país direitista, um dos países mais pobres da Europa do Norte, com extrema desigualdade. Então, nesse contexto, não é esquisito que um livro sueco teria coisas racistas e, ao mesmo tempo, uma subversão feminista, porque isso estava começando a borbulhar na sociedade. A Suécia só virou esse país que a gente conhece agora igualitário na década de 60, quando os socialdemocratas finalmente chegaram no poder. Então esse é um livro já de completamente outra era, mas é um símbolo nacional, e por isso que, em vez de parar de vender o livro, eles preferiram fazer uma revisão e mudar alguns termos, porque seria a mesma coisa que parar de vender a Turma da Mônica, assim, é uma parte muito forte da identidade sueca. E assim, sempre tem alguém para falar isso, que a gente tá fazendo, nossa, uma caça às bruxas, que é para cancelar o livro, que é para parar de vender, isso que é, sabe? E não é essa mensagem aqui desse vídeo. Eu recomendo, evidentemente, se você vier para cá, você muito provavelmente vai ter contato com essa obra. Se você quiser buscar, é um pouco mais difícil no Brasil, mas vai encontrar coisas também. Assim, é que tem coisa que tem que ser falada, sabe? Independente de, mas na minha infância eu gostava tanto. Pô, eu tenho certeza que eu também gostaria, sabe, dessa personagem se fosse criança. Mas, infelizmente, tem essas coisas que a gente tem que conversar. Não importa o apego emocional que você tem à cobra. Isso vale para outras obras também, que a gente sabe que os autores têm ideias extremamente conservadoras e racistas e misóginas e transfóbicas, e mesmo assim o pessoal não larga o osso, né? Porque nesse caso, pelo menos da Pipe, dá pra falar que a autora já morreu, você não vai estar dando dinheiro pra ninguém racista, diferente de outras pessoas. Acho que vocês já entenderam de quem que eu quero dizer, né? Mas aí é outra história, podia fazer um vídeo só reclamando disso, viu? Aqui na Finlândia tem conversas parecidas. Por exemplo, por sorte, o Mumi é uma história de fantasia com criaturas de fantasia, então, incrivelmente, racismo e colonialismo não aparecem neles, nem homofobia, porque a Tove era do Vale, e, por coincidência, os Mumis vivem num vale. Aí, pensa, são metáforas mais profundas. Eu acho que essa expressão do vale é só em português. Só no português. Mas um que aqui tem é o jogo African Terte, que
Estrela da África, que é um jogo onde é um aventureiro que quer achar um diamante gigante que é chamado de Estrela da África na África. E aí tu fica andando por toda a África encontrando tribos canibais, ladrões e esse tipo de coisa. E esse também ficou um escândalo porque muitos consideram como um jogo colonialista, porque tu é um branco e tu vai lá pegar um diamante que deveria ser do povo africano, e aí tu fica encontrando canibais e matando eles. E foi feita uma revisão e virou um escândalo quando fizeram uma edição especial de aniversário onde em vez de ter pessoas tem animais. Aí pra tentar amenizar o colonialismo. Mas nessa semana teve já um escândalo que numa cidade um professor de creche ameaçou se demitir se na creche continuassem a usar esse jogo, e aí a prefeitura, como em modo finlandês de evitar conflito, resolveu proibir na cidade inteira das creches usarem o jogo. Aí virou um escândalo nacional de que, nossa, de novo, os comunistas querendo censurar um jogo tão amado e coisa, e aí as pessoas ameaçando que vão comprar o jogo no original e coisa assim. Às vezes vem uns escândalos assim aqui também. Bom, é isso. Me escreve nos comentários se vocês conhecem essa história. Se vocês não querem conhecer essa história, eu recomendo novamente, fortemente, assistam esse vídeo aqui falando sobre a Suécia e a escravidão, tá? Vale muito a pena, porque eu percebo que quando se fala de colonialismo e de escravidão, o pessoal pensa, claro, nos principais ali da Europa Ocidental e esquece que os nórdicos também têm a sua parcela de culpa nisso. Então eu recomendo fortemente, vejam a história da Suécia, da Dinamarca também, se tiver interesse. Esse canal é muito bom e assistam também esses outros vídeos com que foram citados sobre essa mesma discussão em relação a outras histórias que também tem uma carga colonial absurda. Se você gostou deste vídeo, deixa um like, coloca o sininho para ganhar as últimas notificações do vídeo e Nada.